semana passada, prestando atenção na mensagem. Se você puder ficar em pé, se você ainda não estiver, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos, capítulo 28. Estamos quase terminando a exposição de Atos, mas acho que não terminaremos ainda esse ano. Ficará um arremate para o ano que vem. Livro dos Atos, capítulo 28, a partir do verso 7. Livro dos Atos, capítulo 28, verso 7 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ou disenteria, como diz aqui, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Mais uma vez, antes do glória, vamos orar pelo irmão Marcos da restauração, em nome de Jesus. Amém. Sentados. Palavra do Senhor Jesus. Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Cristo, conforme escreveu Mateus, a partir do verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não existe uma outra solução, não existe uma outra opção, não existe uma outra alternativa para esse mundo a não ser o Evangelho. Solução para as guerras, para a desigualdade social, para combater a corrupção, para combater a imoralidade, o mal do mundo é uma só. É o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existem outras opções. E esse mesmo Senhor Jesus, Ele declarou aos seus discípulos que eles eram, ou eles são, o único canal através do qual o mundo pode conhecer o Evangelho. Quando Jesus diz, vocês são, Ele não está dizendo que existe alguma outra alternativa para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam o Evangelho, se rendam a Cristo, a não ser através dos discípulos de Jesus. Porque o significado para nós é vocês são e apenas vocês são. Nós já vimos isso quando tivemos a oportunidade de juntos fazer a exposição do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Não existe uma outra opção para a humanidade. Não existe uma outra alternativa. O reino de Deus se manifesta através dos seus filhos. A salvação vem através da pregação do Evangelho proclamada pelos filhos de Deus, pelos discípulos de Jesus. Nós
Temos observado nos últimos capítulos que temos estudado no livro de Atos, sobre a vida do apóstolo Paulo, que essa verdade se manifestava na vida dele. Aonde quer que aquele servo de Deus chegava, aonde quer que aquele homem passava, as pessoas eram tocadas, eram transformadas, eram informadas de que a salvação havia chegado, que o reino de Deus havia chegado e que havia esperança para o mundo perdido. O apóstolo Paulo era um instrumento de Deus, usado para levar a consciência de pecado, proclamar a necessidade de arrependimento, levar as pessoas a Cristo e transformar o ambiente por onde ele passava, a ponto de os judeus irem até Tessalônica e dizerem que aqueles que estavam transtornando o mundo tinham chegado naquela cidade. Tamanha era a transformação que era provocada. Nós vimos que quando Paulo estava pregando o Evangelho em Éfeso, um grande tumulto aconteceu na cidade, porque a própria economia da cidade foi afetada por causa da pregação do Evangelho. Nós vemos que, preso em Cesareia, o rei quis ouvir a palavra do apóstolo Paulo. Nós vimos que Félix ficou amedrontado ao ouvir a mensagem do Evangelho. Nós vimos que Paulo, embarcando no navio rumo a Roma, eles enfrentando todas aquelas adversidades e tempestades, Deus faz com que Paulo, de prisioneiro no navio, se torne capitão. E nós vamos observando a influência que um homem de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, pode provocar no ambiente onde ele chega. E no texto que está diante de nós vamos ver que, impulsionado pelo poder do Espírito Santo, do qual o apóstolo Paulo estava cheio, a presença dele também provoca mudanças no lugar onde ele estava, a ilha de Malta. Então, essa rotina, vamos dizer assim, ou essa condição que sempre acompanhava o apóstolo por onde ele passava, agora também estava presente naquele lugar. O texto diz que depois do naufrágio eles aportam numa ilha, e quando eles chegam na ilha eles descobrem que eles estão em Malta. E nós vimos na semana passada o episódio em que a serpente se apega à mão do Paulo, mas nada acontece com ele, e os nativos começam a achar que ele era um deus, mas Paulo agora começa a influenciar as pessoas daquele lugar. O texto vai nos falar que a simples presença de Paulo naquela ilha começa a provocar uma grande mudança, uma grande transformação. E a nossa proposta, ao olhar para esse texto nessa noite, a nossa intenção, o desejo do nosso coração é olhar para esse texto com uma finalidade de que esse texto nos leve a meditar sobre como cristãos, que efeito nós temos provocado nos ambientes onde nós frequentamos e convivemos. Nós vemos ao longo da história toda que nós temos estudado, que a presença de Paulo, a presença dos apóstolos, a presença dos discípulos de Jesus provocava uma mudança aonde eles chegavam e por onde eles andavam. E a nossa proposta hoje é a gente pensar um pouco sobre os efeitos que a nossa presença tem provocado nos ambientes onde nós frequentamos, nos lugares por onde nós andamos. Então nós vamos entender um pouco os efeitos da presença do cristão cheio do Espírito Santo na sociedade ou aonde quer que nós estejamos. A gente olha para esse texto e a gente vai analisando algumas coisas a respeito dele. Primeiro, no verso 7, a gente vê que o prefeito da cidade, o prefeito ali da ilha de Malta, o homem principal significa prefeito, tanto que se você olhar em inglês, a palavra prefeito é principal, né? Em inglês. Então, o homem principal dele era o prefeito, era um agente de Roma que governava toda aquela cidade. A cidade estava sob a direção do domínio do Império Romano. Hoje Malta é um país, naquele tempo certamente seria uma província, e havia uma pessoa responsável, o homem principal da ilha, o prefeito da ilha.
E ele demonstra bondade, hospedando as pessoas, os náufragos que haviam chegado. Eu imagino que ele não tenha hospedado todos os 276 que chegaram aí. Talvez o Júlio, que era o centurião responsável pelo navio, o dono do navio, o mestre ali, responsável pela viagem, né, pelo transporte, e talvez Paulo, Lucas e mais alguns que ficaram mais influentes no momento do naufrágio. Porque o texto diz que ele hospedou por 3 dias. Imagina você receber na sua casa 276 pessoas para passar 3 dias com você. Imagino que não tenham sido todas essas pessoas, mas apenas as pessoas principais ali. E o prefeito hospeda todas aquelas pessoas. E no momento em que eles estão ali na casa de Públio, que era aquele homem, o apóstolo Paulo percebe que há um problema naquela família. Porque todos nós passamos por problemas. Problema toda casa tem, sim ou não? Não existe uma única casa que não tenha problema. E o apóstolo Paulo ali, de repente as pessoas servindo, escuta um negócio aqui, um ali, e o homem estava bem. E o apóstolo Paulo descobre que aquele homem estava enfermo. A palavra original no grego utiliza uma forma no plural para febre. Aquele texto que nós lemos diz que o homem estava com febre com disenteria, ou disenteria, eu acho que era o texto aqui, não me lembro agora a maneira certa de falar essa palavra. Mas o texto original no grego usa a palavra no plural, que descreve que eram ataques repetidos de febre. Essa enfermidade que aquele homem estava sofrendo, ela tem sido diagnosticada até hoje como uma febre de Malta. Ela é causada por bactérias presentes no leite das cabras maltesas. Essa enfermidade pode durar de 4 meses a 3 anos. Uma enfermidade agressiva e muito prolongada. Hoje em dia as pessoas ainda sofrem dessa enfermidade lá em Malta e também em Gibraltar e toda aquela região da Europa. E essa doença é tratada e controlada por meio de tratamento adequado e medidas preventivas. Mas a disponibilidade de Paulo em servir, a disponibilidade de Paulo em ser bênção na vida das pessoas, faz com que, através da vida dele, Deus cure aquele homem instantaneamente. Não sabemos há quanto tempo ele estava enfermo, mas o fato é que, simples presença do apóstolo Paulo, aquele homem é curado. E quando o milagre acontece, as outras pessoas ainda ficam sabendo, e todos os enfermos agora vêm até Paulo. E a bênção que tinha sido manifestada na vida do pai de Públio, na casa daquele homem, na vida daquela família, se multiplicam para todos os enfermos daquela cidade. E quando aquelas pessoas são curadas, o temor de Deus, o reconhecimento daquilo que Deus havia feito na vida deles por causa da vida do apóstolo Paulo é trazido como forma de bênção para os viajantes que estavam no partido. Diz o texto que quando o inverno termina e eles vão embarcar em direção a Roma, os nativos colocam a bordo do navio todas as coisas que eram necessárias para que eles concluíssem a viagem. Eles tinham perdido tudo. Tudo se perdeu no naufrágio. Roupas, artigos de higiene pessoal, a carga se perdeu, tinham perdido absolutamente tudo. Alimento, provisão para a viagem, e os nativos agora providenciam todas as coisas para que a viagem pudesse ser concluída. Então, irmãos, nós precisamos entender, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, que a nossa presença em qualquer ambiente precisa também trazer transformação. E nós vamos aplicar essa palavra à nossa vida, meditando sobre como um cristão cheio do Espírito Santo transforma o meio onde ele vive, através de 3 aplicações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Primeiro, o cristão ele provoca um efeito positivo, maravilhoso na sociedade, porque o sofrimento e as necessidades das pessoas não são ignorados. Quando um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, está presente, ele se importa com os outros. O cristão não pode, de maneira nenhuma, ser egoísta,
O cristão ele não está preocupado apenas com as suas necessidades. O cristão é aquele que estende a mão. A marca do cristão, a marca do cristianismo é o amor. E aonde o cristão está presente, aonde o cristão chega, o sofrimento e as necessidades não podem ser ignorados. Os nossos olhos não são fechados para a necessidade das pessoas. Os nossos olhos não são fechados para o sofrimento das pessoas. E nós estamos vivendo uma sociedade em que todo mundo sofre. Sempre foi assim, continua, sempre será. As pessoas sofrem por causa do pecado. As pessoas sofrem por causa das enfermidades. As pessoas sofrem por causa da imoralidade. As pessoas sofrem por causa das suas emoções abaladas. As enfermidades elas se manifestam das mais diversas formas. As famílias estão sofrendo. Os casamentos estão sendo atacados. A situação moral das pessoas está cada vez mais degradada. E nós não podemos fechar os olhos a isso. O sofrimento das pessoas precisa doer em nós. Jesus diz no mesmo Sermão do Monte, que nós já citamos aqui algumas vezes, que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Agora, de que choro Jesus está falando? Jesus está falando do choro de ódio? Jesus está falando do choro de raiva? Jesus está falando do choro da frustração? Jesus está falando do choro que muitas vezes vem por causa dos nossos desejos não atendidos? Quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, Jesus está falando daqueles que choram por causa do seu próprio pecado. Jesus está falando daqueles que choram por causa do pecado no mundo, porque eles não conseguem suportar ver o mundo degradado como está. Porque quando nós olhamos para o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, as situações em que Jesus chora quando ele vê as ovelhas perdidas, como que não estão vagando perdidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus chora sobre Jerusalém por causa da sua impenitência. E Jesus chora diante do sofrimento do túmulo de Lázaro. Então, aonde há um cristão cheio do Espírito Santo, aonde há alguém que realmente conhece e serve Jesus, o sofrimento e as necessidades das pessoas não são ignoradas. As enfermidades, elas são tratadas com atenção pelos discípulos de Cristo, sejam elas quais forem, sejam enfermidades da alma, seja enfermidade do espírito, seja enfermidade emocional ou seja enfermidade física. Os hospitais deveriam ser dos cristãos. Os lugares de aconselhamento e reconciliação e conserto das famílias deveriam estar sendo cuidados pelos cristãos. Mas nós, às vezes, não provocamos esse efeito na sociedade. Muitas vezes o sofrimento não nos incomoda. As necessidades das pessoas não nos tocam. Nós somos capazes de ver pessoas perdidas caminhando a passos largos para o inferno e não fazermos absolutamente nada. Nós somos capazes de ver o pecado sendo praticado no mundo em larga escala e não tomarmos posição. Nós somos capazes em ter pessoas enfermas ao nosso lado e nem ao menos fazer uma oração para essa pessoa. Talvez porque muitas vezes nós nem mesmo acreditamos que as nossas orações podem trazer cura e libertação para uma pessoa enferma, uma pessoa que está sofrendo, ou até para um morto já vi uma pessoa na qual a vida já saiu. Nós não acreditamos mais nisso. Mas Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem, e no nome dele eles falariam novas línguas, pegariam as serpentes, ressuscitariam mortos e fariam milagres extraordinários. E nós precisamos, como cristãos, provocar esse efeito no mundo, procurar esse efeito onde nós estamos passando, onde o sofrimento e as necessidades não são ignoradas. Segunda coisa que nós aprendemos sobre o efeito da presença de um cristão na sociedade é que as coisas que estão fora do normal são transformadas através da manifestação do poder de Deus. Aquele homem estava enfermo. Aquele homem, pai do prefeito, estava angustiado, estava sofrendo, estava desesperado. As pessoas, muitas pessoas estavam enfermas. Isso era algo que estava fora do normal. Não era o que se esperava, não era a maneira de viver que eles gostariam, não era a forma adequada de se viver. Mas o apóstolo Paulo chega e coloca todas as coisas no seu devido lugar. Aquele homem é curado
todas as necessidades são atendidas. Quando o cristão cheio do Espírito Santo está presente no lugar, aquilo que está fora do lugar, ele tem que voltar para o normal. Nós estamos vivendo num mundo hoje em que o anormal parece que é o normal, em que a sociedade está tentando legalizar aquilo que ela não pode controlar. Algumas situações estão fora de controle na nossa sociedade, e a maneira da sociedade lidar com isso é legalizando. Então, algo que desafia Deus, está contra a vontade de Deus, é contra a ordem natural das coisas, é fora do padrão estabelecido por Deus, está sendo legalizado. A gente não consegue controlar o uso de drogas, vamos legalizar as drogas. A gente não consegue controlar a imoralidade, vamos legalizar a imoralidade, porque não tem como controlar. Mas aonde há o Evangelho, aonde o Evangelho está sendo pregado, aonde as pessoas estão cheias do poder do Espírito Santo, o ambiente e as coisas que estão fora do normal, elas começam a ser transformadas, porque o poder de Deus se manifesta, e a sociedade é transformada através da manifestação do poder de Deus. Irmãos, nós precisamos provocar esse efeito na sociedade, transformando a sociedade. Se nós olharmos para o passado, todas as grandes transformações sociais, todas as transformações que trouxeram justiça social para a sociedade foram provocadas pelos cristãos. Todas as grandes transformações sociais, principalmente pelos reformados, as grandes universidades, as grandes escolas, os hospitais, o sistema de governo democrático, democracia é mérito do cristianismo. Nós precisamos entender que as transformações sociais, elas precisam ser provocadas pelos filhos de Deus. Se a imoralidade está avançando, se o pecado está avançando, se aquilo que é anormal está começando a ser normal na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação, é porque a igreja não está produzindo o efeito que deveria. Porque não é no grito, não é na força, não é na violência, não é fazendo barulho que nós vamos transformar a sociedade. Quando Jesus fala de sal e luz, eu não sei se você já viu, mas eu nunca vi sal e luz fazer barulho. Alguém já viu? Essas lâmpadas estão acesas, mas não fazem barulho nenhum, mas iluminam. Quando você coloca o sal na comida, você olha e você não percebe que ele está ali. Mas quando você vai se alimentar, você sabe que ela tem sal. E se não tem, você percebe também. Não há barulho. Eu particularmente respeito, mas eu não acredito em manifestações feitas por cristãos, tipo marcha para Jesus, ajuntamento com pessoas. Isso não transforma, porque não adianta nós fazermos um ajuntamento, uma grande marcha, um protesto, uma caminhada, alguma coisa desse tipo, e depois continuarmos vivendo como se não conhecêssemos a Cristo. A gente sai de lá e de lá vai para um lugar onde a presença de Deus simplesmente não está. Mas se cada cristão estiver cheio do poder do Espírito Santo, se cada cristão estiver andando com o Senhor, o poder de Deus se manifesta através da vida do cristão, e ele coloca de volta no lugar aquilo que está fora do normal. E a terceira aplicação desse texto na nossa vida é que quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós provocamos o efeito do reconhecimento como representantes do reino de Deus na terra. Quando Paulo se manifesta naquele lugar, quando o poder de Deus se manifesta na vida dele, imediatamente o reconhecimento, a honra e o respeito acontece. Irmãos, nós temos notícias de um tempo em que a igreja era respeitada, em que a igreja era honrada. As pessoas podiam até não acreditar em Jesus, mas quando tinha um problema era um crente que ele procurava. Ele sabia que através da vida do crente o poder de Deus se manifestava. E hoje nós estamos vivendo um tempo que parece que a igreja perdeu o respeito. Parece que os cristãos não são reconhecidos mais. Nós simplesmente não temos a capacidade de sermos notados no mundo.
Eu me lembro do dia que eu estava dormindo, já de madrugada, a polícia foi em casa. E a polícia chegou em casa e falou assim: olha, pastor, tem um camarada aí, está endemoniado, a gente não sabe o que fazer com ele. A gente veio aqui. A gente veio aqui para ver se o senhor ora por ele, porque a gente não dá conta, não tem o que fazer com ele. Ele não cometeu crime nenhum, mas ele está descontrolado. Nós oramos, aquele moço foi liberto, foi para casa, foi dormir dentro da viatura já. Dentro da viatura dele ele já dormiu. Não sei o que aconteceu depois. Irmãos, Paulo está naquele momento ali, quando Deus se manifesta através da vida dele, os milagres acontecem ainda. Há um reconhecimento, há um respeito, há uma honra advinda da manifestação do poder de Deus. Mas a gente tem sido citado na mídia mais pelos escândalos do que pelo poder que nós manifestamos. A igreja tem provocado um efeito mais de chacota e de zombaria na sociedade do que da verdadeira manifestação do poder de Deus. Mas se nós buscarmos verdadeiramente sermos cheios do poder do Espírito Santo, nos posicionarmos como cristãos verdadeiros, como verdadeiros discípulos de Jesus e andarmos em santidade, nós podemos sim ser reconhecidos como homens de Deus. É muito bonito quando a gente lê o Antigo Testamento, em que o sunamita vê Eliseu passando e fala assim: eu vejo que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. No original é um reverendo, santo homem de Deus. E nós precisamos fazer alguma coisa para abençoar esse homem de Deus. Eliseu não pregou na casa dela, Eliseu não pregou no folheto, Eliseu não fez absolutamente nada. O simples andar do profeta fez com que ele fosse reconhecido como um santo homem de Deus. E aí eu fico perguntando: será que os clientes que nós atendemos sabem que nós somos santos homens de Deus, santas mulheres de Deus? Nossos patrões, nossos funcionários, os nossos familiares, nossos filhos, as pessoas que se relacionam conosco no ambiente de trabalho, os nossos vizinhos. Dwight Lyndon Moody dizia o seguinte: se Jesus estiver na sua casa, logo os vizinhos perceberão. Eu costumo dizer que se Jesus não está, eles percebem mais rápido ainda. Não é? Quando Jesus está numa casa, logo os vizinhos percebem. Mas eu tenho comigo que quando ele não está, os vizinhos percebem mais rápido ainda. E aí, o que se ouve muito é: aí, esse vizinho aí, você é crente. O pastor contou uma história, diz que minha irmã, abençoada da igreja, e as irmãs não eram feias, né? Mas uma irmã que era uma bênção na igreja, mas o marido não se convertiu de jeito nenhum. Aí um dia o pastor resolve fazer uma visita, chega na casa da irmã, ela não estava o marido. O marido recebe o pastor, gentileza, diz: não, ela não está, mas já chega, entra para cá. Ele tomou um café, eles estão conversando, aí de repente bate o portão, aí o portão bate, o marido da mulher fala: a ovelha chegou. Ele já bateu o portão, já veio correndo, xingando o cachorro, gritando, chutando, ia pela frente. O pastor já falou assim: já sei porque o marido se converteu, já entendi. E o contrário também é verdade. Às vezes a esposa não se converte por causa do ciúme do marido. Mas nós entendemos que quando há realmente o poder de Deus manifestado na vida de um verdadeiro cristão, esses filhos de Deus são reconhecidos e as pessoas sabem que há no meio delas um representante do reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos manifestar na sociedade como alguém que vem diretamente da presença de Deus para falar com as pessoas, que manifestam Cristo no olhar, na maneira de tratar, na maneira de falar, na maneira de agir. Para a gente concluir, Champlin escreveu o seguinte, eu achei muito interessante quando eu li isso: foi pela razão do apóstolo Paulo estar tão espiritualmente avançado no caminho da transformação moral e metafísica, segundo a imagem de Cristo,
que como homem de Deus ele pôde realizar essa cura, além de muitas outras, manifestando por igual modo muitas outras capacidades sobre-humanas nos recursos do seu ministério. O que Champlin está dizendo aqui? O apóstolo Paulo estava desenvolvendo um relacionamento tão profundo com Jesus, e não só de forma moral, mas como de forma física. Paulo estava se transformando no próprio Cristo. Paulo, presente naquele lugar, era a própria presença de Jesus, que através dele Deus realizava curas e milagres inimagináveis sobre o mundo. Agora, como é que isso vai acontecer na vida da gente? Se a gente não tem comunhão com Deus, não tem vida de oração, não tem testemunho, ocupa o nosso tempo com um monte de coisa que não só não edifica, como desagrada a Deus. Que milagre não vai acontecer com a nossa vida? Agora, Paulo, Pedro, João, Barnabé, Estevão, Felipe, eram pessoas assim como nós. O Espírito Santo que estava sobre eles está à disposição de cada um de nós. O poder que foi derramado sobre eles é o poder que está disponível a todos nós. Então eu e você não temos como dar desculpas por não estarmos provocando o mesmo efeito nos lugares onde nós chegamos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve isso? Jesus disse que os discípulos, e apenas os discípulos dele, são o sal da terra e a luz do mundo. São responsáveis por levar conhecimento de Deus e a vitória contra a decadência moral do mundo perdido. Mas esses discípulos só cumprirão esse propósito se estiverem cheios do poder do Espírito Santo. Porque só assim poderão influenciar o meio em que estão vivendo sem se contaminarem com o pecado. A única maneira de nós vivermos nesse mundo sem nos contaminarmos com esse mundo e ainda manifestarmos o poder de Deus é através da presença do Espírito Santo. É estando cheios do Espírito Santo. Você pode decorar a Bíblia inteira. Se estiver vazio do Espírito Santo, não vai resolver absolutamente nada. Até porque o diabo também sabe a Bíblia inteira e continua sendo diabo. Você pode crer em Deus, você pode crer em Jesus Cristo. Eu e você podemos declarar que nós cremos que Jesus é Senhor. E ainda assim sermos vazios do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que se nós cremos em Deus, nós fazemos bem, porque até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em Deus e tremem. E muitas vezes nós não trememos diante de Deus. Em muitos momentos nós estamos levando Deus na brincadeira, fazendo gracinha, fazendo piada com o nome de Deus, ignorando a essência e quem é Deus. Os demônios tremem diante de Deus. Então nós podemos dizer que cremos em Deus e ainda assim sermos vazios do Espírito Santo. Me chama muito a atenção essa frase de Champlin, em que Paulo estava sendo transformado tanto moralmente como metafisicamente na imagem de Cristo, que através dele o poder de Deus se manifestava poderosamente de forma sobre-humana. É isso que nós precisamos. É dessa transformação que nós precisamos. Porque nós ouvimos o Evangelho, nós somos convencidos da verdade, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós confessamos Cristo como Salvador, a gente passou pelas águas do batismo, fomos batizados pelo Espírito Santo, quase todos nós, se não todos aqui, tomamos ceia todo mês, a gente vem aos cultos, frequenta a escola bíblica, conhece um monte de versículos de cor. E que diferença isso está fazendo na nossa vida? Que diferença isso está fazendo na vida das pessoas lá fora?
Que diferença temos feito como cristãos no meio que nós vivemos? Que transformações temos provocado nos ambientes em que frequentamos? Que atitude as pessoas têm em relação ao Evangelho por nossa causa? Que decisões nós podemos tomar hoje, irmãos, para que o nome de Jesus seja honrado através de nós? É bem repetitivo ficar falando isso aqui, mas eu creio que nós precisamos parar de tratar o Evangelho como uma lenda e viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos clamar para a misericórdia do Senhor, para que nós sejamos transformados na imagem de Jesus Cristo, espiritual e fisicamente. Salmo Tarcísio, o apóstolo dos pés sangrentos, passou por um vilarejo, evangelizou as pessoas que esteve com elas. Depois ele foi embora. Anos mais tarde, chega um grupo de missionários daquela mesma cidade, do mesmo vilarejo, falando de Jesus. E um nativo diz assim: nós conhecemos esse Jesus. Ele já esteve aqui conosco. Ele passou por ele. E o missionário falou assim: não, impossível, Jesus morreu há muitos anos, lá na Palestina, ele não esteve por aqui. Esse vilarejo ficava na Índia. E o nativo falou assim: não, ele esteve por aqui sim. Ele passou por aqui e ele ministrou a palavra, porque nós conhecemos a Deus através da vida desse Jesus, porque ele passou por aqui. Não era Jesus, mas era discípulo de Jesus, que se parecia tanto com ele, que as pessoas o confundiam com isso. E será que as pessoas confundem ele com Cristo? Será que quando olham para nós, é Jesus que as pessoas veem? Porque os argumentos podem até convencer, mas transformar a vida das pessoas. Só o poder de Deus. Então, a minha oração nessa noite, que eu quero ser transformado moral e fisicamente na imagem de Cristo. Eu preciso, irmãos, chegar aos lugares e as pessoas saberem que Jesus está presente. Eu preciso chegar nos lugares e as pessoas saberem que a presença de Cristo está ali. E isso tem que causar algum efeito nas pessoas. Não sei se elas vão ficar, como é que a palavra fugiu agora, constrangidas. Não sei se elas vão ser tocadas. A história conta que, se eu não me engano, William Carey, simples olhar das pessoas para William Carey, fazer com que elas caíram em pranto e choravam arrependidas pelas coisas de Jesus. Moody foi orar numa fábrica certa vez. Ele entrou no corredor da fábrica, as pessoas iam caindo, chorando, arrependidas dos seus pecados e pegando a vida de Cristo. Jonathan Edwards, quando pregou o sermão Pecadores nas mãos do Deus irado, uma grande transformação veio na hora dos Estados Unidos. E a gente às vezes não consegue transformar na nossa casa. Nossos filhos brincam com o Evangelho e a gente não consegue trazer uma visão clara de Jesus para eles. Nossos familiares ignoram a palavra de Deus e nós não conseguimos reverter esse processo. Os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos de escola, os nossos vizinhos. Nós precisamos, irmãos, ter um caráter transformado para que a nossa presença seja solene. Mas como Jesus disse, não é para que a gente seja bom, seja importante, não é para que as pessoas falem de nós. Jesus disse que isso precisa acontecer para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a nossa organização dos céus. Nós precisamos disso. Eu quero orar com Jesus nessa noite.
Se você quer orar comigo, fique de pé, vamos orar no nome de Jesus. Feche seus olhos. Alguém postou alguma coisa hoje sobre o apóstolo Paulo dizendo que Deus se manifestava poderosamente através de Paulo. Mas isso lhe custou sofrimento, abandono, custou um espinho na carne, custou muitas coisas que talvez eu e você não queiramos sofrer. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Sofre as aflições de um bom soldado de Cristo, Timóteo. Irmãos, nós estamos muito acomodados ao conforto do mundo e queremos cada vez mais. Quanto mais conforto a gente tem, mais a gente deseja. Estamos anestesiados com os prazeres desse mundo. Mesa farta, boas roupas, automóveis, estamos morando bem, não temos sentido falta do poder de Deus. Esse ano está terminando. Depois de hoje, nós teremos o culto da virada na Sol e Santo. Teremos alguns dias de recesso. O que você está planejando para esses dias? Domingo que vem, no final de semana do Natal, as famílias estarão reunidas. Como será a nossa presença entre os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos, as confraternizações das empresas em que trabalhamos? Como vai ser? O que estamos planejando? Que transformação vamos levar a esses ambientes? O quanto de Jesus essas pessoas verão em nós? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Ah, Senhor, clamamos por misericórdia e graça no Senhor de Deus. Pai, nós já ouvimos a Tua palavra, conhecemos a Tua palavra, sabemos que é a verdade, já confessamos o Senhor como Salvador da nossa vida, professamos isso através do batismo, para todas as testemunhas presentes. Temos, ó Deus, desenvolvido, Pai amado, uma vida cerimonial, cultos, santas ceias, estudos bíblicos. Mas precisamos de transformação, Deus. Precisamos de uma transformação moral e metafísica urgente, Senhor. Precisamos ser, Deus amado, transformados na imagem de Cristo. Precisamos, ó Senhor, que a imagem de Cristo seja formada em nós, forjada em nós. Precisamos do poder do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nós temos orado porque queremos transformar esse bairro. Queremos levar o Evangelho a essas pessoas que estão à nossa volta. Temos clamado a Ti, Senhor, queremos ver as pessoas desse bairro sendo salvas, libertas, transformadas. Senhor, nós não temos poder para isso. Nós não temos a força necessária para isso, Senhor. Nós não temos como manifestar o poder do Senhor, Deus amado,
nesse bairro, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Senhor, nós precisamos ser tocados, precisamos ser transformados, precisamos ser incendiados pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, derrama fogo do céu sobre nós. Queima, Senhor, todo o nosso comodismo, toda a nossa apatia, esse nosso desejo por tanto conforto e prazer desse mundo, Senhor. Senhor, estamos cada vez mais mundanos, cada vez mais mundanizados, cada vez mais envolvidos. Estamos tão enrolados nesse mundo que nem percebemos mais. Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos tratando como normal aquilo que é anormal, estamos tratando como belo aquilo que é horrível aos teus olhos, estamos tratando, Senhor, como moralmente correto aquilo que o Senhor desaprova. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, nós olhamos para a Tua palavra, nós vemos o efeito, Senhor, que um único cristão provocou numa ilha inteira, Senhor, e nós não provocamos efeito nenhum dentro da nossa casa. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de mudança, Senhor. Nós precisamos de mudança, Senhor. Pai amado, nós estamos num dos maiores países cristãos do mundo e não temos visto a sociedade melhorando, está só piorando cada dia mais. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, Senhor? Não é o da Bíblia. Não é o cristianismo de Paulo, não é o cristianismo de Estevão, não é o cristianismo de Filipe, não é o cristianismo de Barnabé, de João. Não é, Senhor, o que a Bíblia tem nos ensinado, e nós estamos vendo, estamos aprendendo, estamos estudando, estamos aplicando, mas não está mudando, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, toca a nossa alma, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, socorre-nos, santifica-nos, ó Deus. Senhor, faz uma limpeza, Pai. Limpa, Senhor, a nossa alma, a nossa mente, nosso coração. Senhor, restaura as nossas narinas para que nós possamos sentir o cheiro podre do pecado. Não temos sentido, Senhor amado, o odor horrível do pecado. Para Ele tem nos parecido muito agradável, Senhor. Senhor, renova a nossa sensibilidade para que nós possamos sentir a dor, Senhor, dos perdidos. Para que possamos sofrer, Senhor, diante da falta de salvação no mundo, da perdição, Senhor. Estamos amortecidos, Pai, não nos incomoda. Muitas vezes nós até nos indignamos por algum momento, mas depois passa. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos levar mais transformação, tocar os enfermos e serem curados, falar aos perdidos e eles serem tocados e transformados. A nossa presença na nossa casa precisa provocar mudanças. Deus, tem misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Tira, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que não te agrada. Tira da nossa vida tudo que não te glorifica. Conserte, Senhor, toda deformação moral, física, espiritual, emocional. Conforma-nos à imagem de Cristo, nosso Salvador, Senhor. Senhor, como essa frase
que me chamou a atenção. A condição de Paulo era moral e fisicamente tão parecida com Jesus, que o poder de Jesus se manifestava através da igreja. Precisamos ser mais parecidos com Jesus. Amar aquilo que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia. Viver o teu propósito na nossa vida, Senhor. Colocarmos em primeiro lugar aquilo que te interessa, Deus. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez. Obrigado por falar conosco, por nos dar mais essa oportunidade, Senhor. Leva-nos em paz e baixo da tua graça para os nossos lares. E que hoje possa ser na nossa vida, Pai, dia uma decisão importante para nós. Nós possamos, Senhor, lembrar do dia de hoje como sendo o dia que nós decidimos mudar a nossa maneira de viver, para que possamos provocar o efeito que o Senhor espera que provoquemos na sociedade, para que sejamos salvos, para que as pessoas vejam e glorifiquem o nome do Senhor. Fica conosco, leva-nos debaixo da tua graça. Mais uma vez, muito obrigado. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Deus abençoe a todos.